galerinha, hoje eu vou falar um pouco sobre as escalas termométricas. Eu vou começar falando sobre a escala de Celsius. Bom, é dado esse nome por causa do seu inventor, Anders Celsius, um astrônomo sueco, e ele começou a fazer uma experiência. A primeira experiência que ele fez, na verdade, foi de misturar água com gelo em equilíbrio térmico. E ele percebeu lá na experiência que o ponto onde marcava lá o termômetro de mercúrio era 0 graus. Então ele percebeu que o ponto de fusão do gelo era 0 graus. Aí ele fez outra experiência, fervendo água. E ele percebeu que o ponto de ebulição da água seria 100, que era no momento onde a água começava a evaporar. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre escala termométrica e seus impactos tecnológicos. O homem trocou a primeira noção de temperatura, que era estabelecida pela sensação térmica, pelo tato, para a dilatação volumétrica de líquidos, como mercúrio e etanol. Aqui vemos um primeiro exemplo de noção de temperatura, que ela pela sensação térmica. E aqui vemos o segundo exemplo, que já é pela dilatação volumétrica de líquidos, que é usada pelo termômetro. A construção e uso do termômetro foram reconhecidas como etapas fundamentais no ensino da física experimental em escolas e universidades. A associação do termômetro com o decímetro foi de grande importância no controle de processos industriais e como ferramenta de ensino. Novos formatos foram propostos para novas aplicações na ciência e na indústria. A contribuição mais importante ao longo do século XX, foi o estabelecimento das escalas internacionais da temperatura. O formato do termômetro clássico foi baseado na expansão térmica de um líquido, se manteve essencialmente o mesmo nos últimos 300 anos. Se manteve praticamente como esse exemplo daqui que eu estou desenhando. Contudo, existe uma clara tendência à substituição do termômetro de mercúrio por modelos originais. E o termômetro clássico, ele também é constituído por um tubo de vidro, pedaço de madeira, e nele apoiado está, dentro do vidro, está um líquido que define. Na conversão das temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, temos que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Mas como que a gente vai fazer para achar o valor usando essas fórmulas? Então, para melhor entendimento, eu peguei o seguinte exemplo. Na questão, ele dá um valor de uma temperatura de 10 graus Celsius e ele quer esse valor na temperatura de Fahrenheit. Então, o que iremos fazer? Ele deu na questão o valor da temperatura em Celsius, que foi 10, e ele quer descobrir o valor da Fahrenheit. Ou seja, a gente vai substituir o 10, que foi o que eu fiz na temperatura Celsius, e vamos deixar a incógnita, que seria Fahrenheit. Aqui a gente dividiria, que daria 2. Após isso, a multiplicação de 2 vezes 9, que daria 18. E no mais é só passarmos letras para um lado, números para o outro. E daria temperatura em Fahrenheit é igual a 32 mais 18, que seria igual a 50. O mesmo se aplica à temperatura em Kelvin. Se pegarmos o valor de 10 Celsius e substituirmos, igualando a temperatura de Kelvin,
teremos que 10 sobre 5 é igual à temperatura de Kelvin menos 273. Nós podemos cortar o 5 e passando o 273 para cá, ficaria a temperatura em Kelvin igual a 283. O mesmo se aplica se quisermos. Na questão ele der uma temperatura em Kelvin para descobrir em Celsius, é só você substituir o valor na temperatura Kelvin, ou entre temperatura Fahrenheit e Kelvin, se ele der Fahrenheit, você vai substituir aqui em Kelvin aqui, é bem simples.